Neville Goddard, lição 5. Permanecer fiel com sua ideia. Desta vez temos a quinta e última lição deste curso. Em primeiro lugar, darei uma espécie de resumo do que aconteceu antes. Então, visto que muitos de vocês me pediram para desenvolver mais a lição 3, vou dar mais algumas ideias sobre o pensamento quadridimensional. Eu sei que quando um homem vê uma coisa claramente, ele pode dizer, ele pode explicar. No inverno passado em Barbados, um pescador, cujo vocabulário não chegaria a 1000 palavras, me contou em 5 minutos mais sobre o comportamento do golfinho do que Shakespeare, com seu vasto vocabulário, poderia ter me dito, se não conhecesse os hábitos do golfinho. Este pescador me contou como o golfinho adora brincar em um pedaço de madeira flutuante, e para pegá-lo, você joga a lenha fora e o isca como se fosse uma isca para crianças, porque ele gosta de fingir que está saindo da água. Como eu disse, o vocabulário desse homem era muito limitado, mas ele conhecia seus peixes e conhecia o mar. Por conhecer seu golfinho, ele poderia me contar tudo sobre seus hábitos e como capturá-los. Quando você diz que sabe uma coisa, mas não pode explicá-la, eu digo que você não sabe, pois quando você realmente sabe, você a expressa naturalmente. Se eu lhe pedisse agora para definir oração, e lhe dissesse, como você, por meio da oração, faria para realizar um objetivo, qualquer objetivo, se você pode me dizer, então sabe, mas se você não pode me dizer, então você não sabe. Quando você vê isso claramente com os olhos da mente, mais inspirará as palavras que são necessárias para revestir a ideia e expressá-la lindamente, e você expressará a ideia muito melhor do que um homem com um vasto vocabulário que não a vê tão claramente à medida que tu fazes. Se você ouviu atentamente nos últimos 4 dias, sabe agora que a Bíblia não faz referência alguma a qualquer pessoa que já existiu ou a qualquer evento que tenha ocorrido na Terra. Os autores da Bíblia não estavam escrevendo história, eles estavam escrevendo um grande drama da mente que eles vestiram com as vestes da história, e então o adaptaram à capacidade limitada das massas acríticas e irrefletidas. Você sabe que cada história da Bíblia é a sua história, que quando os escritores apresentam dezenas de personagens na mesma história, eles estão tentando apresentar-lhe diferentes atributos da mente que você pode empregar. Você viu quando eu peguei uma dúzia ou mais de histórias e as interpretei para você. Por exemplo, muitas pessoas se perguntam como Jesus, o homem mais gracioso e amoroso do mundo, se ele for homem, poderia dizer à sua mãe o que ele supostamente disse a ela, conforme registrado no 2º capítulo do Evangelho de São João. Jesus é levado a dizer à sua mãe, mulher, o que tenho eu a ver contigo? João 2. 4. Você e eu, que ainda não estamos identificados com o ideal que servimos, não faríamos tal declaração para nossa mãe. No entanto, aqui estava a personificação do amor dizendo à sua mãe, mulher, o que tenho eu a ver contigo? Você é Jesus e sua mãe é sua própria consciência. Pois a consciência é a causa de todos, portanto, é o grande pai e mãe de todos os fenômenos. Você e eu somos criaturas de hábitos. Adquirimos o hábito de aceitar como definitiva a evidência de nossos sentidos. O vinho é necessário para os convidados e os meus sentidos dizem-me que não há vinho, e por hábito estou prestes a aceitar esta falta como definitiva. Quando me lembro de que minha consciência é a única realidade, portanto, se nego a evidência de meus sentidos e presumo a consciência de ter vinho suficiente, em certo sentido repreendi minha mãe, ou a consciência que sugeria a falta, e ao assumir a consciência de ter o que desejo para meus hóspedes, o vinho é produzido de uma forma que não conhecemos. Acabei de ler uma nota aqui de um querido amigo meu na audiência. No domingo passado, ele tinha um compromisso em uma igreja para um casamento. O relógio dizia que ele estava atrasado. Tudo indicava que ele estava atrasado. Ele estava parado em uma esquina esperando um bonde. Não havia nenhum à vista. Ele imaginou que, em vez de estar na esquina, ele estava na igreja. Naquele momento, um carro parou na frente dele. Meu amigo contou ao motorista sobre sua situação, e o motorista disse a ele, não estou indo para lá, mas vou levá-lo lá. Meu amigo entrou no carro e chegou à igreja a tempo para o culto. Isso é aplicar a lei corretamente, não aceitação da sugestão de atraso. Nunca aceite a sugestão de falta. Nesse caso, digo a mim mesmo, o que tenho eu a ver contigo? O que tenho a ver com a evidência de meus sentidos? Traga-me todos os potes e encha-os. Em outras palavras, presumo que tenho vinho e tudo o que desejo. Então, meu eu dimensionalmente maior inspira em todos os pensamentos e ações que ajudam a personificar minha suposição. Não é um homem dizendo a uma mãe, mulher, o que tenho eu a ver contigo? É todo homem que conhece esta lei que dirá a si mesmo, quando seus sentidos sugerirem falta, o que tenho eu a ver contigo? Afasta-te de mim.
Nunca mais ouvirei uma voz assim, porque, se o fizer, estarei impregnado dessa sugestão e darei o fruto da falta. Passamos para outra história no Evangelho de São Marcos, onde Jesus está com fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, veio ele, se por acaso pudesse achar alguma coisa nela. E quando ele chegou a ela, ele não encontrou nada além de folhas, porque o tempo dos figos ainda não era. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos o ouviram. Marcos 11h13, 14. E pela manhã, ao passarem, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Marcos 11h20. Que árvore estou explodindo? Nenhuma árvore do lado de fora. É minha própria consciência. Eu sou a videira. João 15:1. Minha consciência, meu eu sou é a grande árvore. E o hábito mais uma vez sugere vazio, sugere esterilidade, sugere 4 meses antes de eu poder festejar. Mas não posso esperar 4 meses. Dou a mim mesmo esta sugestão poderosa de que nunca mais vou aliviar, mesmo por um momento, que levará 4 meses para realizar meu desejo. A crença na falta deve a partir de hoje ser estéril e nunca mais se reproduzir em minha mente. Não é um homem explodindo uma árvore. Tudo na Bíblia ocorre na mente do homem. A árvore, a cidade, as pessoas, tudo. Não há uma declaração feita na Bíblia que não represente algum atributo da mente humana. Todas são personificações da mente e não coisas do mundo. A consciência é a única realidade. Não há ninguém a quem possamos recorrer depois de descobrir que nossa consciência é Deus. Pois Deus é a causa de tudo e não há nada além de Deus. Você não pode dizer que o diabo causa algumas coisas e Deus outras. Ouça essas palavras. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja destra eu segurei, para subjugar as nações diante dele, e soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as 2 portas de folha, e as portas não se fecharão. Irei adiante de ti, e endireitarei os lugares tortuosos, despedaçarei as portas de bronze, e despedaçarei as barras de ferro. E eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas ocultas dos lugares secretos, para que saibas que eu, o Senhor, que te chamo pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Isaías 45:1, 2, 3. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45:7. Eu fiz a terra e criei o homem sobre ela. Eu, até mesmo minhas mãos, estendi os céus e todo o seu exército ordenei. Eu o levantei em justiça e dirigirei todos os seus caminhos. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos, não por preço, nem por recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 45:12, 13. Eu sou o Senhor, e não há outro, não há Deus além de mim. Isaías 45:5. Leia essas palavras com atenção. Não são palavras minhas, são palavras inspiradas de homens que descobriram que a consciência é a única realidade. Se estou magoado, estou magoado. Se há escuridão em meu mundo, eu criei a escuridão e a depressão. Se houver luz e alegria, criei a luz e a alegria. Não há ninguém além deste, Amnês, que faz tudo. Você não pode encontrar uma causa fora de sua própria consciência. Seu mundo é um grande espelho que lhe diz constantemente quem você é. Conforme você conhece pessoas, elas dizem a você por seu comportamento quem você é. Suas orações não serão menos devotas porque você se volta para sua própria consciência em busca de ajuda. Não creio que alguém em oração sinta mais alegria, piedade e sentimento de adoração do que eu quando me sinto grato, pois assumo o sentimento de desejo realizado, sabendo ao mesmo tempo que é para eu mesmo que me virei. Na oração, você é levado a acreditar que possui o que sua razão e seus sentidos negam. Quando você orar, acredite que você tem e receberá. A Bíblia afirma desta forma: portanto, eu vos digo, tudo o que vós desejardes, quando orardes, crede que as recebereis e as tereis. E quando estáis orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Marcos 11h24, 25, 26. Isso é o que devemos fazer quando oramos. Se eu tiver alguma coisa contra outra, seja uma crença na doença, pobreza ou qualquer outra coisa, devo perdê-la e deixá-la ir, não usando palavras de negação, mas acreditando que ele é o que deseja ser. Dessa forma, eu o perdoo completamente. Mudei meu conceito sobre ele. Eu tinha um dever contra ele e o perdoei. O esquecimento completo é o perdão. Se eu não esquecer, não perdoei. Eu só perdoo algo quando realmente esqueço. Posso dizer a você até o fim dos tempos: eu te perdoo.
Mas se cada vez que te vejo ou penso em você, lembro-me do que usei contra você, não o perdoei de forma alguma. O perdão é o esquecimento completo. Você vai ao médico e ele lhe dá algo para a sua doença. Ele está tentando tirá-lo de você, então ele lhe dá algo no lugar disso. Dê a si mesmo um novo conceito de self para o antigo conceito. Desista do antigo conceito completamente. Uma oração concedida implica que algo é feito em consequência da oração que de outra forma não teria sido feito. Portanto, eu mesmo sou a mola da ação, a mente que dirige e aquele que concede a oração. Qualquer um que ora com sucesso se volta para dentro e se apropria do estado buscado. Você não tem nenhum sacrifício a oferecer. Não deixe ninguém dizer que você deve lutar e sofrer. Você não precisa lutar pela realização de seu desejo. Leia o que está escrito na Bíblia. Para que serve a multidão de vossos sacrifícios a mim, diz o Senhor? Estou cheio de holocaustos de carneiros e gordura de animais alimentados, e não me agrado do sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de helicabras. Quando vierdes comparecer perante mim, quem exigiu isso de vossas mãos, para pisar nos meus tribunais? Não tragam mais oblações vãs, o incenso é uma abominação para mim, as luas novas e os sábados, a convocação de assembleias, não posso suportar a iniquidade e a assembleia solene. As vossas luas novas e as vossas festas determinadas que a minha alma odeia, tornaram-se um peso para mim, cansei de suportá-las. Isaías 1, 11, 14. Tereis um cântico como na noite em que se celebra uma santa solenidade, e alegria de coração, como quando alguém vai com flauta para vir ao monte do Senhor, ao poderoso de Israel. Isaías 30, 29. Cantem ao Senhor uma nova canção e seu louvor desde o fim da terra. Isaías 42, 10. Cantai, ó céus, porque o Senhor o fez. Gritai, ó partes mais baixas da terra. Cantai, vós montes, ó floresta, e todas as árvores nela contidas, porque o Senhor redimiu Jacó e se glorificou em Israel. Isaías 44, 23. Portanto os remidos do Senhor voltarão e virão cantando a Sião, e alegria eterna estará sobre sua cabeça. Eles obterão alegria, e tristeza e luto desaparecerão. Isaías 51, 2.11. O único presente aceitável é um coração alegre. Venha com cânticos e elogios. Essa é a maneira de se apresentar ao Senhor, sua própria consciência. Assuma a sensação de que seu desejo foi realizado e você trouxe o único presente aceitável. Todos os estados mentais, exceto o desejo realizado, são uma abominação. Eles são superstições e não significam nada. Quando você vier antes de mim, alegre-se, porque alegria implica que algo que você desejou aconteceu. Venham antes de mim cantando, louvando e dando graças, pois esses estados de espírito implicam na aceitação do estado buscado. Coloque-se no humor adequado e sua própria consciência o incorporará. Se eu pudesse definir a oração para qualquer pessoa e colocá-la da maneira mais clara possível, simplesmente diria: é o sentimento do desejo realizado. Se você perguntar, o que você quer dizer com isso? Eu diria, eu me sentiria na situação da oração respondida e então viveria e agiria de acordo com essa convicção. Eu tentaria sustentá-la sem esforço, isto é, viveria e agiria como se já fosse um fato, sabendo que ao andar nessa atitude fixa minha suposição se tornará realidade. O tempo não me permite avançar no argumento de que a Bíblia não é história. Mas se você ouviu minha mensagem com atenção nas últimas 4 noites, não acho que queira mais provas de que a Bíblia não é história. Aplique o que você ouviu e você realizará seus desejos. Gostou deste conteúdo? Fica ligado no próximo vídeo que é a continuidade da lição 5. Os vídeos terão uma playlist chamada lição 5.